Mas bem-aventurado aqueles que lê, aqueles que ouvem as palavras desta profecia. Aquilo que está escrito no Apocalipse são profecias. Isto teria que cumprir e tem o tempo destas coisas cumprir. Você sabe que ainda tem coisas do Apocalipse para cumprir e que elas só podem cumprir quando nós sairmos daqui. Elas estão esperando nós sair daqui para que possa cumprir. A hora que a noiva sair da terra, então, vai poder cumprir a grande tribulação, vai poder cumprir as 2 testemunhas, vai poder cumprir os 144 mil judeus. Está esperando nós sair. Então nós temos que ver que o nosso tempo já está no fim. Quando eu falo isso, então tem muita gente que eu acho que arruma mais alguma coisa para dizer, não, vamos começar agora. Não, mas o tempo está no fim. A Escritura, como o irmão Brana pregou, estava no fim. Quando ele pregou Apocalipse 10, de 1 a 7, ele disse que estava no fim. Era o fim da mensagem dele. Entende? Que ele diz, é o entardecer para mim, é o entardecer para a minha mensagem. E você sabe do entardecer porque você já vai morrendo. Eu estou com 70 anos, quase que eu estou para lá do entardecer. Entende? É o entardecer da vida natural aqui na Terra. Então, quando tem um ministério, a gente tem que ser agradecido a Deus se a gente vê aquilo. Porque a gente não pode, de maneira alguma, usufruir de um nome para nós, do ministério anterior, e dizer que vamos fazer aquilo. Aquilo foi feito. Ninguém vai morrer na cruz mais. Jesus já morreu. Ninguém vai pregar nas eras da igreja. Acabou as eras. Ninguém vai pregar a revelação dos 7 selos. Nem a revelação do 7º selo. Ninguém vai pregar. Já pregaram. Já foi pregado. Irmão Brana já pregou. Então tem coisas que as pessoas sentem-se feridas, mas deveria cada um colocar as coisas no lugar. Nós não estamos tomando o lugar de ninguém. Este dia é o nosso lugar. Este tempo é o nosso tempo. Agora eu vou falar para vocês, este tempo é o tempo de William Branham. Não, mas o tempo de William Branham foi na América. Cumpriu o ministério, revelou todos os mistérios de Deus. Então esse dia é o nosso dia, esse tempo é o nosso tempo. E nós temos que saber o que cumpre hoje. Falar a história de Noé, de Moisés, de Jesus, dos apóstolos, das eras, da primeira e segunda etapa de Mombrana, você sabe que tudo isso é história. Mas a terceira etapa não é história. A terceira etapa é aquilo que ficou guardado no terceiro compartimento, onde dura até a igreja ser raptada. Isto é o lugar da mensagem de Deus. Quando o irmão Brana pregou a terceira etapa, e que não podia dizer para ninguém, se ele não podia dizer a ninguém, onde estava? Estava escondido. Estava escondido exatamente num compartimento que ninguém podia saber, até que chegasse o tempo. Ninguém podia entrar além do véu do templo. Por quê? Porque aquilo ali era o limite. Ninguém podia entrar, só o sumo sacerdote uma vez por ano. Mas ninguém podia entrar. Mas quando Jesus morreu, que rasgou o véu, todos já podiam entrar. O lugar que ninguém podia entrar, agora já podia entrar. Então tem coisas assim que está acontecendo no nosso tempo. Eram coisas que irmão Brana não podia falar, mas que agora já estamos falando.
Não porque somos entendidos, não porque sabemos, mas porque está escrito. Isto já estava escrito. Eu estou lendo aqui da revelação. Cristo é revelado em sua própria palavra, 57, 58. Como os 7 selos. Os 7 selos, alguém continuou me dizendo: aí está você, o Senhor falará com você, irmão Branham, quando estes selos forem revelados, e nos dirá como nos aproximar de Deus. Agora, você sabe o que o irmão Branham estava fazendo? Ele estava contando coisas que as pessoas perguntavam para ele antes da revelação dos selos, porque nesta mensagem já é em 65. Mas as pessoas perguntavam para ele naquele tempo, e ele falava naquele tempo, logo ele repetia isto noutra mensagem, como ele falou nesta mensagem, que eles estavam querendo saber. Ele disse: você falará para nós, irmão Branham, sobre estes selos, como nos aproximar de Deus. Tem hora que as pessoas pensam que aquela revelação é para fazer você aproximar mais de Deus. Aquilo é para te mostrar Deus naquele dia. É para mostrar para você Deus através da palavra. Porque cada um de nós estamos refletindo a palavra do dia que nós não merecemos. Você acha que nós merecemos cumprir Apocalipse 10, 8 a 11? Apocalipse 22, 17? Você acha que nós merecemos cumprir? Não merecemos. Mas estamos aqui cumprindo esta escritura. Esta escritura é a escritura do dia. É o dia que nós vivemos, porque o dia do irmão Branham foi o dia do profeta. Esse dia é o dia da noiva. E tudo está num versículo 22, 17 de Apocalipse. O Espírito e a esposa dizem: vem. Aí o irmão Branham chega e diz: é o Espírito, o profeta e a esposa. Porque ele estava dentro desse contexto. Você não pode tirá-lo dali. Porque através da mensagem dele é que a noiva aparece. Não aparece noiva se não for através da mensagem do irmão Branham. As outras eram noiva das eras. Era parte da noiva de Lutero, de Wesley, dos pentecostais. Mas no tempo do irmão Branham, ele já vinha trazer para nós a imagem da noiva do dia. Não da primeira e segunda etapa. Não. A primeira e segunda etapa não apresenta a noiva ainda. A noiva, ela vem na terceira etapa. Ela vem naqueles mistérios que foram revelados. E que muitas vezes a gente quer saber de mistério para aproximar mais de Deus. Não, você aproxima de Deus e fica conhecendo os mistérios. Entende? Mas tem hora que, eu quero saber. Pensa que o saber faz a gente aproximar de Deus. Não, quanto mais você sabe, mais você distancia. Quanto mais sabe, pior fica, mais longe de Deus a gente fica. É só a gente pensar que sabe alguma coisa. Então, cada vez que Deus faz uma obra, Ele faz e as pessoas não veem. Você pensa que eles viram Lutero? Não viram porque ele saiu da católica. Você acha que eles viram Wesley? Também não viram. Os pentecostais? Agora, hoje nós falamos deles todos. Mas nos dias deles, eles não viram eles como verdadeiros. Nos dias de Jesus, eles viram Jesus como Beelzebu. Quem viu Jesus como verdadeiro era o Zaqueu, o Mateus, publicano, era prostituto, era o ladrão da direita. É cada tipo de gente que viu Jesus. Mas os outros que eram moralistas, gente boa, inteligente, sábio, e eram sacerdotes, sumos sacerdotes, não viram nada. É isso que você tem que notar, que no nosso tempo é a mesma coisa. No tempo do irmão Branham foi a mesma coisa. E o irmão Branham tinha tudo, tinha palavra, tinha dons, e nem assim. Para mim, o povo da América do Norte vai ser julgado profundamente, porque Deus levantou ali com um dom na terra que nunca houve igual. Nunca ninguém fez igual Jesus fez.
Mas aí você vê Jesus falando que nunca ninguém irá fazer como aquele que crê em mim. Fará as obras que eu faço, São João 14:12, e fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Então o próximo que virá vai fazer maior do que essa ainda, eu vou para o meu Pai. Mas ele não pode fazer maior se eu não estiver nele. Nós não podemos saber mais da terceira puxada se a terceira puxada não estiver em nós. Não é Brana estar em nós, a terceira puxada estar em nós. Se não tiver, nós não sabemos. Não sabemos nem posicionar a terceira puxada se ela não estiver em nós. Vamos falar sem ter o conhecimento por revelação, e não vai adiantar nada. Isto é sabedoria humana, e a sabedoria humana é ignorada por Deus. Mas eu gostei disso. Eu disse, 58, Cristo é revelado em sua própria palavra. Eu disse, não, Senhor, quando você pregar os selos, vai mostrar como nós vamos aproximar mais de Deus. Ele diz, não, Senhor. Isso não pode ser, porque a Bíblia, os 7 selos, nela tiveram os 7 mistérios escondidos. Já estavam escritos. Todos os mistérios já estava escrito. Já estava tão escrito que quando Brana pregou, não chocou. Brana pregou, só mostrou que aquilo estava lá. Todos os selos, quando revelou os selos, mostrando o Cordeiro fora do trono, na verdade, que é difícil para as pessoas ver, mas já estava ali. Já estava, porque Jesus, o corpo, o homem, o mediador entre Deus e os homens. Mas agora terminou a mediação, o mediador saiu daquele posto. Então só tem que ter gente com revelação para poder ver isso que já estava escrito. Mas precisava só chegar um profeta e falar aquilo para nós. Por isso, irmão Brana, vem Deus em simplicidade. Fundamento, alicerce. Deus é simples. Deus não vai te revelar uma coisa para ele poder se engrandecer. Não, ele já é grande. Ele já é grande. O que ele faz é só mostrar para você ficar agradecido pelo que ele é, pelo que ele escondeu, pelo que ele revelou no dia que ele prometeu. Ele não prometeu revelar no meu dia. Eu tomaria o lugar do irmão Brana se eu dissesse, eu estou aqui para poder revelar Apocalipse 10, de 1 a 7, porque o irmão Brana foi embora, e eles ficaram esperando irmão Brana retornar para poder revelar alguma coisa. Isto é querer tomar o lugar do irmão Brana, ou fazer com que Deus vai lá, tira o irmão Brana da tumba, vai lá e prega para esses ignorantes, outra vez. Não, Deus não vai fazer isso. Por quê? Porque ele já fez. Ele já revelou a palavra através do profeta. E o que ele revelou, irmãos, já estava escrito. Os 7 trovões, tem uma outra mensagem que eu não me lembro agora, mas é sobre Apocalipse, quando ele pregou Apocalipse. Ele diz que os 7 trovões já estava escrito na Bíblia. Mas você vai ler a Bíblia, está dizendo, não escrevas. Mas irmão Brana diz que já está escrito, porque não pode aumentar nem diminuir a Bíblia. Então já está escrito. O que faltava? Simplesmente alguém dar um toque. E só esse alguém podia fazer. Irmão Brana ainda diz, só um podia fazer, só o 7º anjo. É que podia dar esse toque para nós podermos entender aquilo que estava escrito nas entrelinhas. Você procura nas linhas, não está escrito. É claro, está dizendo, não escrevas. Irmão Brana veio e diz, está escrito. Está aí dentro. Aí ele está dizendo, isso
já estava escrito. Então, para que serve os 7 selos? Mas eles não compreenderam o que era isto. É a mesma coisa a terceira etapa. A terceira etapa, não diga a ninguém, mas já foi dito. Não eu. Não. Deus diz para ele, não diga a ninguém, mas foi dito. Onde nós encontramos a terceira puxada? Exatamente dentro da mensagem, como encontramos dentro da Bíblia os 7 trovões. Agora encontramos a terceira puxada dentro da mensagem do profeta. Nós não tínhamos esse entendimento, nós não sabíamos. Nós já tínhamos lido os ungidos dos últimos dias, 262, e nós passamos por cima daquilo, não ficamos sabendo. E a terceira puxada estava escrita ali. E ele ouviu Deus dizer, não diga a ninguém. Mas está escrito, você espera que ele vai pregar, vai vir e pregar e escrever alguma coisa sobre 7 trovões, terceira puxada? Não, já está escrito. Então encontramos o que foi a terceira puxada. Irmão Brandes, foi a revelação dos 7 selos. Foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. E aí você vai dentro da Bíblia e você não acha o novo nome também. E está lá. Certo? O novo nome está ali. Está no ministério. O novo nome não podia vir fora do ministério do 7º anjo. Porque Deus é perfeito em 7. E ele não podia vir com grã, porque isso seria 6. É o número do homem, do mundo. Mas ele tinha que vir em bran. Está escrito. Mas está escrito em forma de letra, e que você lia e não sabia. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, quando ele pregar a sua mensagem, cumprir-se o mistério, o segredo, que Deus não falou para os outros, mas falou para este, porque era o dia dele. A mesma coisa foi a terceira puxada. Ele disse, e Deus disse para ele, para não dizer a ninguém. Mas onde você encontra a terceira puxada? Encontra na mensagem dele. Por quê? Porque já está escrito. Aquilo está escrito na mensagem do profeta. Eu li na mensagem do profeta que o Cordeiro saiu do trono. Eu li, foi ali que a intercessão acabou, que ele não é mais mediador. Eu li, foi ali que a era terminou, que Deus tem novo nome, que a HM faz parte do nome de Deus. O crítico diz, ó, o irmão Branco está dizendo que a HM faz parte do nome, não é do novo nome. O crítico é bobo. Isso é mais fraco do que a sopa feita da sombra de um frango que morreu de fome. É o que diz o irmão Brana. Deus não podia dizer, HM faz parte do novo nome. Ficava revelado, ele diz, não diga para ninguém. Mas ele deixou ali, a HM faz parte do nome. Vai chegar um povo, eu creio que Deus já sabia, né? Vai chegar um povo, que eu não preciso falar que é novo nome. Fala apenas que é o nome de Deus, e eles vão procurar. No latim não vão achar, no português não vão achar, no hebraico eles não vão achar, mas na América eles vão achar. Eles vão procurar. É assim que Deus faz. Deus não precisa falar. Ele simplesmente mostra o ministério e você vai lá e descobre que aquilo é verdade. Amém? É a mesma coisa hoje, meus irmãos. Se Deus fosse falar o que nós estamos falando agora, então já ficava revelado esse povão de trás, ele creria tudo. Mas Deus disse para o irmão Breno, não diga para ninguém. O que era para não dizer? Não dizer para ninguém, mas ficou escrito. Não diga, não escreva trovões, mas o irmão Breno diz, está escrito, está lá dentro. Porque não pode aumentar nem diminuir a palavra de Deus. Ela já é certinha,
capítulos. Você viu quando aquele rapaz chegou para o irmão Branham e disse, isso poderia muito bem ser o 23º capítulo de Apocalipse. O irmão Branham diz, muito bem, mas só que não pode. Por que não pode, irmão Branham? Porque não pode aumentar nem diminuir a palavra. Mas o indivíduo queria colocar um capítulo. Então os trovões, eles pensavam que era assim, um capítulo que está faltando. E não é. A terceira puxada, eles pensam que é assim. Alguma coisa que está faltando está dentro. Está dentro da mensagem. Eu nunca achei terceira etapa fora da mensagem, porque faz mais ou menos 40 anos que eu só leio a mensagem. Não leio outro livro. Eu sou ignorante de outros livros. Entende? Eu leio só a mensagem, para não confundir minha cabecinha. Porque eu sei, o ser humano, ele se ilude, eu sei. Aí ele vai, quanto mais ele se aprofunda, mais bobo ele fica. Mais cego ele fica. Por quê? Porque acha que é eu estudar. Não, vocês têm que aprender isso, meus irmãos. Não estou aqui apoiando a ignorância, não. É uma realidade. É uma realidade que você... É só você... Eu vou ver o que aquilo é. Aí você descobre. Se você não for ver o que aquilo é, você não descobre. Se você não for ver o que é a terceira puxada, você não descobre. Agora, não procure em outro lugar, não procure em outro profeta, não procure em outra pessoa. É no ministério de Branham. A terceira puxada que nós pregamos, novo nome, a mensagem de um só homem. Onde nós encontramos isso? Na mensagem do profeta. Exatamente, na mensagem de um só homem. Mas antes a mensagem de um só homem era William Seymour. Antes, a mensagem de um só homem era Wesley. Antes, a mensagem de um só homem era Lutero. Antes, era Paulo. Vamos cair lá atrás logo. Mas, e agora? Eles não podem ver isso. Nenhum de nós levamos glória. Glória de Deus. A gente não é nada. A gente sabe essas coisas, mas a gente não é nada. E você sabe, porque a gente não é nada, é que tem aqueles que sabem tudo e não podem aceitar o que não é nada. Aí eles tropeçam no que não é nada. Mas cada vez que Deus vem, Ele vem no que não é nada. Você acha, se Jesus viesse diferente, eles creriam nele. Ele veio um homem igual a nós mesmos. Nós é Beelzebu. Isso é demônio. Não adianta. Olhe como Deus veio no irmão Branham. Mas se você pega o irmão Branham, aquele homem simples que está saindo do tabernáculo com um chapeuzinho na mão. O que é isso? Você não vê nada. Mas Deus estava operando ali. Deus está operando. E operando ali mais do que operou na Bíblia inteira. Isso foi o que Deus falou para o irmão Branham. Eu não te chamei para ser um profeta como do Antigo Testamento. Você tem um ministério maior. Na mensagem parada na brecha, Deus disse para ele. Mas ele queria ser como um profeta do Velho Testamento. Deixar a barba crescer, o cabelo crescer. Isso simplesmente para ficar um ermitão. É o que ele queria, ele gostava disso. E Deus falou para ele, sua mulher vai te deixar. Porque não é assim que vive. Essa era, Deus sabia. Isso é diferente hoje. Hoje você vai fazer a barba. Hoje você não vai andar de jegue, não. Você vai andar de avião. Tem hora que a pessoa fica lá atrás achando que é humilde. Humilde é andar de charrete. A gente anda de charrete porque não tem avião, não tem carro. Não é? E você anda a pé porque não tem bicicleta. Se tiver uma bicicleta, você vai andar de bicicleta. Então, as pessoas não percebem. Aquilo que Deus está dando no dia, você não pode virar as costas para aquilo. É a maneira dele te revelar que aquilo já está escrito.
Eu queria só falar isso, que a terceira etapa já está escrita. E Deus disse para ele, não diga para ninguém, mas já estava escrito. Os 7 trovões, já estava escrito, ele pregou 7 selos. E chegou ao ponto de dizer no 7º, ele nos abriu 6 selos. Mas não pôde abrir o 7º, porque é o selo da sua vinda. Pronto, as pessoas se ignoraram. Já estava pregado o 7º selo. Como abrir o 7º selo? Está no púlpito. O 7º selo estava em carne. Como abrir? Abrir mais esse 7º selo para você? Como abrir mais essa terceira puxada para você? Bom, aí, se tiver como pregar aí para baixo, vamos dar mais uma explicação. É alguma coisa que as pessoas precisavam ter para deixar de ser ignorante numa coisa que Deus já fez. Quando eu digo já está escrito, graças a Deus, eu não tenho que fazer nada. E bem-aventurado então aquele que lê e aquele que ouve. Você ouve? Bem-aventurado é aquele que lê e aquele que ouve as palavras desta profecia, da profecia do novo nome, da profecia da terceira puxada, da profecia dos selos, da profecia do 7º anjo. Bem-aventurado você que lê, que ouve as palavras desta profecia. Pai, agradecemos ao Senhor pela oportunidade de crer na sua palavra, sabendo que ela é verdade, mesmo que o mundo vire as costas para ela, mesmo se eu virar as costas para ela, ela é verdade. A mensagem continua sendo verdade, a palavra é verdade. Estamos agradecidos por tudo isto, Pai, que o seu povo possa descansar nestas promessas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que cada irmão, cada irmã descanse naquilo que o Senhor já falou através do seu profeta. E eu tenho que fazer, é só crer, Pai. Eu não tenho que fazer outra coisa senão crer, comer. Isso aqui é alimento para mim. É comer porque o Senhor já fez isto, já escreveu isto, já revelou isto. E estamos aqui agradecidos por todas estas bênçãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.